médicos falavam pra minha família se despedir, porque realmente eu saí do hospital com 32 quilos. Então eles falavam, não, pode se despedir que ela não vai sair daqui. Oi, gente, eu sou a Camila Matos, estou aqui com a Ana Serrano e com a Paola Mariano e nós estamos no Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória que tem a missão de trazer mulheres inspiradoras que podem inspirar a sua jornada empreendedora. Ei, Paula! Ei, Paola! Olá, bem-vindas! Olá, bem-vinda! E por falar em inspiração, hoje estamos muito bem acompanhadas aqui, junto com a Paola Mariano, para contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história empreendedora, para inspirar outras mulheres que também seguem essa mesma jornada. Então, para a gente começar, Paola, pode se apresentar, contar um pouco aí de como que é a sua atuação no empreendedorismo. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? É sempre muito delicioso estar com vocês. A gente que por tá falar feliz. em inspiração, né? Bom, eu sou a Paola, eu tenho 31 anos. Eu trabalho meio que de maneira autônoma, empreendendo desde muito nova, né? Então, para pagar a faculdade, enfim, sempre vem de prata, essas coisas que a gente vai fazendo no começo que a gente nem se dá conta que a gente está empreendendo, né? A gente acha que é só vender arte na praia, né? Nossa, e tá empreendendo. A gente acha que é só, mas enfim. E aí eu tive agência de publicidade, como a gente brinca sempre, né? Eu não tenho muito medo de me desafiar. Então, eu já empreendi na área de comunicação e marketing, já tive agência por 3 vezes, inclusive. Atualmente, tenho empreendido mais na área social, terceiro setor, e me descobri, na verdade, não me descobri porque a gente não se descobre artista, né? A gente se desenvolve. Mas, recentemente, há 1 ano, eu também virei tatuadora. Então, o leque de coisas que eu ando fazendo por aí não é tão pequeno, mas sempre realmente construindo e tentando ser feliz com trajetórias diferentes. Desafio é a palavra que move essa mulher e coragem também. E por falar em coragem, esse é um episódio especial, né, em homenagem aí ao Outubro Rosa. E a Paola, ela tem uma história para nos contar, né? Que passa também por vencer o câncer, Sim. né? E continuar aí a sua jornada, a sua trajetória impactando o mundo, né? Após ter vivido um período muito delicado, que a gente sabe como é. Melhor, a gente sabe, não? A gente imagina como deve ser lidar com uma doença que provoca tanto medo Sim. e tanta insegurança na gente. Então, Paola, eu quero conhecer assim, um pouco da sua história, um pouco mais. Já conheço bem, tenho o privilégio de estar perto de você, é por isso que você está aqui, assim como a Paula conhece também. Nós admiramos demais você. E nesse episódio eu quero que as pessoas também conheçam essa Paola que passou por esse momento, né? E hoje está aqui impactando o mundão. Massa. Conta pra gente um pouco. Pois eu descobri um câncer em 2017. O meu câncer, ele foi um câncer no pâncreas, na cabeça do pâncreas. E eu tive sorte no azar, como diz o médico. Porque eu descobri muito no período inicial. O tumor no pâncreas, inclusive, fica aqui o alerta. Procurem um médico nos primeiros sintomas. Porque o tumor no pâncreas, como outros, ele é muito agressivo. Então, dentro de cerca de 6 meses, o quadro pode se tornar um quadro irreversível, de fato. Então, eu nos primeiros sintomas, que foi uma dorzinha, como se fosse uma dor de pedra na vesícula, falta de apetite, comecei a emagrecer, isso dentro de 1 semana. E aí, já com esses sintomas, eu procurei o postinho de saúde, sempre pelo SUS, meu tratamento foi inteiro pelo SUS. E aí, os médicos não conseguiam identificar o que era. Então, eu fiquei ali buscando respostas e as taxas não deram muito alteradas. Para vocês terem uma ideia, no meu exame de sangue, aquele que identifica as células cancerígenas deu negativo. Então, nada indicava que pudesse ser, de fato, um câncer. E aí, eu fiquei 10 dias internada no hospital da rede pública. E aí, no 10º, fiz exames todos que vocês podem imaginar. E aí, no 10º dia, um médico residente desse hospital que eu estava em Vila Velha falou, olha só tem um médico hoje que vai ser capaz de te trazer esse diagnóstico. Ele já sabia. Ele só não queria ser ele a dizer porque ele ainda não tinha como afirmar. Exatamente. Sim. E aí, ele falou, vai até o Hospital das Clínicas, procura o Dr. Alberto Stein, que ele vai te falar o que você tem. E aí, ele me deu a alta e no dia seguinte eu fui no Hospital das Clínicas procurar o Dr. Alberto. E aí, o Dr. Alberto foi categórico. Ele olhou os meus exames e falou, isso aqui pra mim é muito claro. Você tá com um tumor na cabeça do pâncreas,
A gente vai fazer outros exames, lógico, para a gente poder ter mais certeza, mas eu te indico operar. E a cirurgia de Whipple, ele me explicou tudo detalhadamente. É uma cirurgia extremamente delicada. As chances de sobrevida, para vocês terem uma ideia, de quem tem câncer no pâncreas é de 5 anos. Eu já tenho 6. E a recuperação é muito sensível, é tudo muito frágil, porque você praticamente tira o sistema digestivo. Então, hoje eu tenho metade dos órgãos do sistema digestivo para conseguir chegar até esse tumor. E aí ele me explicou de todos esses riscos, né? E falou, se você quiser, a gente pode esperar um pouquinho mais para fazer a sua cirurgia. Só que aí pode ser que, como eu falei, dentro de 6 meses o quadro já seja irreversível. Eu falei, bom, então a gente não tem o que pensar, né? Sim. Posso já ficar aqui agora para operar? Eu já tô aqui, já tá tudo certo. E aí eu, inclusive, fui procurar um outro médico, um amigo da minha família lá no Rio de Janeiro, em Campos, na verdade. Aí ele falou, olha, eu não te operaria, porque realmente não tem nada que caracterize um tumor aqui. Então, é uma cirurgia muito invasiva e eu não te operaria. Aí, minha família toda, obviamente, não queria acreditar que era esse, de fato, diagnóstico. Você era super novinha, né, Paola? Eu tinha 24 anos. Eu tinha de 24 para 25 anos ali. E aí, ele falou, exatamente por isso ele falou, não te operaria, você é muito nova, é uma cirurgia que tem alta taxa de mortalidade, enfim. E aí, quando a minha mãe me perguntou, eu já tinha muita certeza que era câncer. Desde o primeiro momento, eu já sabia que era câncer. É uma coisa meio inexplicável, assim. Desde o momento que você começou a se sentir mal, você já Nas primeiras consultas, eu já tinha certeza. Eu já me olhava no espelho e falava, eu tô com câncer. É uma coisa muito louca, assim, de pensar. E aí, eu tomei a decisão, falei, não, a gente vai voltar para o Espírito Santo e eu vou dar andamento na cirurgia. E aí, assim, foi feito. Eu fiquei 60 dias internada no total, no Hospital das Clínicas. Equipe médica sensacional, equipe médica do Dr. Alberto. Ele realmente é uma referência nacional em tratamento do aparelho digestivo. E foi assim, o meu problema não foi, no pós-cirúrgico, não foi, que é inclusive muito comum em casos de cirurgia de Whipple. Foi que eu tive bactéria hospitalar. Porque você fica com o corpo muito frágil. Sim. Então, para tratar, eu tive sepse e tive KPC, que é uma bactéria multiresistente, que não tem cura. Então, eles precisavam fazer vários testes com vários medicamentos, enfim, para ver se alguma coisa dava jeito. Mas eu cheguei a ser desenganada, né? Os médicos falavam para minha família se despedir, porque realmente eu saí do hospital com 32 quilos. Então, eles falavam, não, pode se despedir que ela não vai sair daqui. E cá estou. Graças a Deus, né? E cá estou. E aí, Paola, assim, naquele momento, né? Eu imagino que você viveu uma série de períodos que não tinha muita saída, não tinha muito o que fazer, você tinha que viver aquilo ali, tinha que suportar aquele momento. Mas tinha momentos que eu imagino que talvez antes da cirurgia, eu tô supondo, você pode dizer pra gente se sim ou não, você teve uma consciência assim, eu tenho 24 anos, eu vou fazer uma cirurgia que eu posso não voltar nessa cirurgia. Como que você lidou com isso? Como eu comentei, eu já tinha muita certeza que era câncer. E é muito engraçado porque eu tinha uma sensação de morte muito presente comigo. Então, eu tinha muita certeza que eu não ia sobreviver. Antes mesmo de internar. Então, eu já comecei eu contei para pouquíssimas pessoas que eu tava com câncer. Pouquíssimas mesmo. Tanto que tem algumas amigas próximas minhas que só foram saber que eu tava internada depois de, sei lá, 30 e poucos dias, porque o quadro tava piorando, e aí eu falei, não, fala com algumas pessoas e tal, porque eu sempre tive muito essa coisa de não querer que as pessoas tivessem pena, ou que elas se aproximassem de mim simplesmente porque, nossa, ela tá doente. Eu sempre tive uma coisa boba, às vezes, que passa na nossa cabeça, assim, mas não tem como a gente dizer. Mas eu tinha muito essa sensação de que realmente ia ser uma morte. E, de fato, foi. Em algum sentido, depois, obviamente, de muita terapia, uma parte minha ficou para trás. E o que sobreviveu foi realmente a Paola, que muita gente me encontra hoje e fala, eu nunca imaginei na minha vida que você ia se tornar essa pessoa. Nunca. Então, assim, isso para mim mostra que realmente alguma coisa ficou para trás, sabe? Entendo. Alguma coisa foi com Deus. E nessa jornada de recomeço, assim, acredito que nessa época você já tinha essa atuação empreendedora. Como que foi para você essa retomada e se isso influenciou também de alguma forma? Eu vejo que, assim, conheço algumas pessoas que passaram pelo quadro de câncer também e que se apoiam em alguma forma no propósito do trabalho também para ter esse direcionamento. É algo que preenche também quando a gente trabalha com algo que nos move, né?
Como foi para você, assim, nesse processo de reconstrução, de recomeço, né, dessa nova Paola, a sua relação com empreender, como estava É nesse muito momento? difícil, assim, porque você sai de um momento de extrema fragilidade, Sim. pouquíssimo suporte, obviamente eu consegui, inclusive, o benefício, eu fiquei um tempo ali recebendo o benefício do INSS, mas isso não dura para sempre, e é meio que a gente como empreendedor, a gente já corre contra o tempo todo. Sim. Só que você precisa correr 3 vezes mais. Porque você tá se recuperando fisicamente, se recuperando emocionalmente. Eu tive um quadro de luto muito próximo logo que eu saí do hospital da minha internação. Então, eu tinha que lidar com esse luto também. E eu tinha uma empresa antes de ser internada, então eu ainda tinha uma empresa quando eu saí. Então, eu precisava dar conta de tudo isso. E ainda com o fim iminente de um casamento que já não fazia mais sentido. Tudo isso ao mesmo tempo, e aí eu precisava realmente me reerguer e ser capaz de me manter. Porque, afinal de contas, eu sempre me sustentei, trabalhei por conta própria há muitos anos. Então, era inconcebível para mim ter que depender de alguém, ou, enfim, obviamente, de novo, bobeira, né? Que às vezes a gente passa. Pedir ajuda não machuca ninguém. A gente aprende A gente aprende isso só com o tempo, a duras pancadas. Mas de certa forma, foi muito bom. E me ensinou também que não tem problema a gente tentar. Então, se eu conseguir recomeçar nesse contexto e conseguir chegar onde eu cheguei com aquele propósito, eu não tenho medo agora, por exemplo, de fazer uma transição para o setor do terceiro setor, ou para virar tatuadora. Eu não tenho medo, porque eu sei que em algum momento as coisas vão funcionar. A gente só precisa saber pedir ajuda, né? E de um pouco mais de paciência e propósito. Mas isso ajudou muito, assim. A gente tem um propósito, eu acho que ajuda muito. Eu, por exemplo, conheci a Paola, já conheci a nova Paola, né? Então, inclusive, eu demorei... Eu ia falar exatamente isso. Eu demorei até para conhecer um pouco mais de perto, assim, essa outra parte da sua história. E realmente, assim, sempre te vi, por exemplo, ali como uma pessoa muito ativa, muito envolvida em grupos e defendendo forte a bandeira do empreendedorismo. Sim. Por isso que não é difícil de lembrar do seu nome quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Em vários momentos do projeto Inspiradoras, eu lembro que você sempre estava ali com a gente, participando, defendendo mesmo essa causa e servindo de inspiração desde sempre para outras mulheres. E isso, assim, é muito admirável, né? É realmente algo que faz a gente brilhar os olhos e lembrar de você com muito carinho mesmo, assim. Não. Daqui a pouco a canceriana começa a chorar, aqui, ó, entendeu? Todo mundo aqui começa a ficar muito emotivo. E era isso que eu ia falar mesmo, assim. Nós conhecemos a Paola. Gente, a Paola tem uma especialidade que não cabe nesse momento nós falarmos aqui. Pergunta pra ela no direct. Mas ela tem uma especialidade específica. Ó, vamos fazer a misteriosa aqui. Deixa um spoiler. Deixa um spoilerzinho assim, ó. A gente conhece esse estouro de mulher que é sempre sorrisão, que chega fazendo barulho, tá sempre disposta a servir, né? As pessoas que conheceram você antes desse episódio, quando elas conhecem essa Paola, que é exatamente assim, elas têm algum estranhamento ou elas acham normal porque você já era assim? Não, são algumas situações. A grande maioria, de fato, estranha muito, porque fala, nossa, você era tão triste, melancólica, você era tão reprimida. E eu não me achava nada disso, tá, gente? Eles falam, nossa, você era tão reprimida, parece que você tava sempre, sei lá, procurando alguma coisa. Eu ouvi isso de um dos meus melhores amigos da adolescência, recentemente, inclusive. Ele falou, eu nunca imaginei que você ia se tornar essa pessoa livre, sabe? Que acredita nos sonhos e que vai atrás. A mãe de uma amiga minha também falou isso pra mim recentemente. Toda vez que eu preciso falar de você, eu falo de você como um exemplo de transformação depois do câncer, né? Você parece que desabrochou. E tem algumas pessoas que falam, não, ela só vive assim porque ela teve câncer. Então, ela tá liberada de viver a vida intensamente. E aí, eu me pego... Você conquistou o privilégio de fazer o que quiser antes dos 60 anos. Pois eu posso virar Dercy Gonçalves a hora que eu quiser e sair por aí falando da minha especialidade, por exemplo, né? A especialidade vocês precisam conhecer. Já posso virar uma Dercy Gonçalves. Mas o que eu costumo falar nesses casos é, gente, por que a gente precisa esperar uma situação traumática para viver dos sonhos da gente?
Por que você... A gente não fica brincando assim, nossa, eu queria poder aprender com os erros dos outros, porque aprender com meus próprios erros é tão cansativo. Aprende com quem já se fudeu. Opa, não pode falar palavrão. Tá vendo aí, ó, Dercy Gonçalves. Aprende com quem já se deu mal em algum sentido, né? Eu já passei por essa experiência. Então, se eu posso trazer alguma mensagem de positiva viva! Gente, pelo amor de Deus, o meu final, ele tava ali iminente. Algumas pessoas, acontece muito, igual eu comentei com vocês, de gente que descobre que tá com câncer, vir me procurar como uma última mensagem de motivação ou de inspiração. A mensagem que eu posso deixar é, gente, vive, pelo amor de Deus. Vocês estão aí, ninguém sabe, pode ser que a pessoa que descobriu o diagnóstico ainda vai embora depois da gente. E nós temos muito essa coisa de achar, né, que, não, a gente tem o tempo aqui garantido, e não temos. A gente vive num contexto de tanta violência, de tantos imprevistos, de tantas coisas que podem acontecer, que basta você estar respirando, que você está correndo risco de parar de respirar, né? E aí, Paola, você falou sobre essa coisa das pessoas te procurarem para deixar uma mensagem. A gente sabe que ela tem uma visão mais realista, né? Sim. A Paola não é aquele perfil de vamos abraçar a árvore, né? Vamos mandar energias gracinhas, porque tudo vai dar certo. A Paola tem uma visão mais realista, assim. E aí eu gostaria de saber de você o seguinte, como que as pessoas ao seu redor lidam com essa visão que você tem? Você pode, inclusive, falar como que você enxerga isso. Não é todo mundo que entende, né? Uhum. Mas, assim, obviamente, eu respeito a fé de cada um, eu tenho a minha própria fé, acredito muito, o médico falou pra mim, você realmente é um milagre, não tinha como você sair daqui viva, a sua vontade de viver te salvou. Mas eu, apesar de agradecer e receber, e realmente, de certa forma, como eu falei, eu entrei com pensamento de morte no hospital, então talvez mudar um pouco esse pensamento tenha ajudado, lógico, a nossa cabeça é capaz de fazer muitas coisas, mas eu acho injusto quando a gente diz assim, não, é só você ter fé, é só você ter força de vontade que você vai superar essa, porque quem morre também tem força de vontade, também tem vontade de viver, às vezes até mais do que a gente pode imaginar, sabe? Não é uma competição de quem tem mais vontade de viver. Todo mundo vai morrer e isso a gente precisa encarar. Então, não é a vontade ou a fé que vai salvar as pessoas. Lógico, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter nossas crenças, a gente precisa ter aquilo que a gente se agarra, mas tem que ser realista, sabe? Não dá pra gente também ficar idealizando demais as coisas, porque isso até atrapalha a gente a viver. A gente vai estar sempre colocando a culpa em alguma coisa que tá fora do nosso controle. A gente não tem controle de tudo, é como você falou, a gente não tem controle de tudo. Então, por que não? Beleza, a realidade é essa. O que eu posso fazer com essa realidade? Manter a minha fé. Então, vai me fortalecer fazer minhas orações, ou vai me fortalecer fazer a minha meditação, fazer meu exercício físico, estar com as pessoas que eu amo, é isso que vai me fortalecer. Enquanto eu estiver aqui. E não acreditando que eu vou ficar aqui para todo sempre, amém, sabe? A gente acaba colocando muita projeção no futuro e aqui, o dia que a gente tem agora, a gente... não, porque eu vou sobreviver, então depois eu vivo. Então, assim, não é, gente, não tenho fé, não tenho esperança, não é absolutamente o contrário disso. Tenham fé e tenham esperança no dia, no presente, Me lembra muito aquele conceito assim, não espera um dia especial para usar aquela roupa especial, para usar aquele jogo de taças que você tanto gosta. Desfrutar mesmo isso. Da vida, né? Aproveitar enquanto a gente está aqui. Hoje mesmo, estava comentando sobre isso com a Camila, assim, que na nossa família, por exemplo, hoje eu posso dizer que se acontecesse alguma coisa com alguém, a gente não precisaria ficar com aquela culpa, assim, de, nossa, não falei que amava, não declarei meu amor. É fazer pelo outro aquilo que a gente pode fazer enquanto estamos aqui, né? É exatamente isso. E aí, Paola, assim, desde esse processo de recomeço, de empreendedorismo e tal, eu já te vi em alguns momentos empreendendo e atuando de forma empreendedora em diferentes, né, setores, em diferentes posições, e agora você está também nessa sua carreira como artista, como tatuadora. E como que você enxerga, assim, esse processo de mudança, que tem que exigir um pouco também de estar aberto a demonstrar uma certa vulnerabilidade, de se permitir ser iniciante em algo, e como que você lida com isso, assim? Porque às vezes tem pessoas que estão na iminência de fazer esse processo de transição de carreira ou de experimentar fazer algo novo, mas ficam paralisadas pela autocobrança ou pela crítica, que muitas vezes vem de dentro mesmo, né?
Eu acho que nós mulheres, a gente já tem um nívelzinho a mais de autocobrança e, né, autoexigência. Um nívelzinho bem maior, talvez. Mas uma coisa que eu senti muito na pele, principalmente nessa última transição para tatuadora, é a gente ficar se comparando o tempo inteiro. O tempo todo. E aí, por exemplo, eu com 3 meses tatuando, eu olhava tatuagens magníficas e falava, por que eu não sou assim? Ai, meu Deus, eu sou muito ruim, eu vou desistir, e que não sei o quê. Isso passa pela nossa cabeça o tempo todo. Então, acho que é o que você falou. É a gente, de repente, encarar as coisas e se permitir encarar as coisas com doses de realidade, doses cavalares de realidade. Porque, assim, a gente vai estar sempre começando em alguma coisa, seja como mãe. Ninguém nasce mãe, se descobre mãe. Eu não sou ainda, mas quem é sempre me fala isso. Seja como empreendedora, seja numa doença, a gente está sempre se descobrindo em novas versões. E eu gosto muito da minha especialidade, que não cabe aqui, mas porque ela me permite conhecer novas opções, novas possibilidades. Recentemente eu fui procurar aconselhamento com um amigo meu, espiritual, ele é um amigo espiritual e veio me dar um aconselhamento profissional. E ele falou, Paulo, você tem que entender o seguinte, você vai ser boa em tudo que você se propor a fazer. Porque você é assim, você é uma pessoa esforçada, você vai se dedicar a tudo que você se colocar a fazer. Você só precisa descobrir aquilo que você quer fazer. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente, sabe, se permitir escolher e descobrir novas versões, mas também a realidade. Ok, o que eu sou boa, então, e o que vai me fazer feliz? Onde eu posso, né? Igual a gente estava conversando, qual que é o meu limite? Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, mas não é agora, ou é daqui a pouco, ou eu vou preparar esse terreno para aquilo. Então, a gente lembrar de respirar só um pouquinho de vez em quando e encarar com realidade, porque assim, sabe, a gente tá se comparando o tempo todo. Isso. O tempo todo. E a comparação é uma das grandes vilãs da felicidade, né? Eu acho que eu posso afirmar categoricamente, se comparar é roubar a sua própria felicidade, né? Não se dá a oportunidade de construir o seu próprio caminho, sua própria jornada, e ficar o tempo inteiro achando que a jornada do outro, né, é melhor. E se você for olhar do outro de pertinho, você sabe que ele tem os seus desafios. Paola, a gente vive num mundo que a gente a gente associa muito quem nós somos ao que nós fazemos, né? O trabalho, ele também é usado como um instrumento pra gente se definir. Sim. E você, tatuadora, empreendedora social, faz os eventos de cervejaria também, né? E essa miscelânea de coisas, e atua com marketing também, essa miscelânea de coisas. E aí, se eu tivesse que perguntar, quem é Paola? Paola por Paola? Meu Deus, nunca achei que essa pergunta era tão difícil quando eu vejo assim as pessoas fazendo. Eu acho que eu sou plural, eu sou fluidez, sabe? Não é vento, é fluidez, é diferente. É deixar a vida me mostrar as possibilidades e eu saber aproveitar todas as possibilidades que ela me oferecer. Uau! Eu acho que é um pouco isso. Que sábio, né? Rolou uma filosofia aqui, ó. Eu tenho também a Paola blogueira, que eu gosto. Que eu não sei se você se identifica como blogueira influencer, mas eu amo seu Instagram. Eu adoro quando ela faz aquela curadoria de memes, assim, misturados com fotos aleatórias da semana. Muito, assim... Boa conversadeira de roda de boteco. Adoro. Eu gosto. E o projeto de cervejaria, né? Eu lembro que você tinha, não sei se você tá ativa ainda com Qualquer Desculpa pra Beber, que assim, eu sou uma fã incubada do Qualquer Desculpa pra Beber, porque eu acho o nome muito legal, a proposta era muito legal. E até, assim, alguns contatos ali que eu tive com cerveja, com esse universo, veio dali também. Então, eu já tenho esse carinho também pela Paola ali, influencer também, que traz aí tendências. Eu adoro. Gente, sou influencer, viu? E aí, Paola, vamos então entrar um pouquinho nessa atuação no terceiro setor, né? Vamos. O terceiro setor, e aí você me permite usar essa palavra, né? Existe um ranço em relação ao que é o terceiro setor. E você veio com a proposta de inovação, né? Junto ali com o coletivo que você atua, uma proposta de inovar, de mudar a cara do terceiro setor. Empreender no terceiro setor. É para quem? É para qualquer pessoa que tenha um propósito real.
existe um ranço muito grande no terceiro setor, mais especificamente falando com as ONGs, né? As pessoas associam muito, falam ONG, nossa senhora, já tem meia dúzia que vira a cara para você. E o que eu consegui enxergar, eu também conheci o terceiro setor tardiamente, né? Mas assim, tem coisa de 3 anos que eu entrei no terceiro setor. E aí eu vi um mundo de possibilidades de trazer as vivências que a gente já tem na nossa caminhada e na nossa trajetória para pessoas que às vezes nunca ouviram falar de um Google Drive. Ou de pessoas que estão tentando estar ali na mesma página que a gente, mas não entendem porque os termos são todos em inglês. Sim. E as pessoas sequer conseguem, tem o vocabulário amplo no português, e as coisas não são acessíveis, e inovação parece um bicho de sete cabeças. Que, nossa senhora, tecnologia, então esquece. É mitologia de muito longe. Então, assim, é tentar trazer um pouco mais de acessibilidade de verdade, não é só dizer que se faz acessibilidade, para que essas pessoas consigam também mudar. Afinal de contas, eu ouvi recentemente, inclusive numa reunião que eu estive, o governo não dá conta de tudo, as empresas não dão conta de tudo, as pessoas não dão conta de tudo. A gente precisa do terceiro setor para atuar nessas pontas. Então, não tem como a gente continuar olhando para as ONGs com esse olhar de desdém. A gente precisa atrair essas pessoas para a nossa jornada de transformação, sabe, da sociedade. Então, enquanto a gente não olhar para essas oportunidades como transformação da sociedade, oportunidade, a gente vai continuar ignorando a pluralidade que existe ao nosso redor. Então, assim, nossa, que bom se todas as pessoas pudessem compartilhar um pouquinho de conhecimento com as outras, né? E é um setor que movimenta também, né, a economia. É um setor, por exemplo, que tem um número que é super interessante. Hoje, mais de 50% das lideranças do terceiro setor é feita por mulheres. Ou seja, no terceiro setor já existe um avanço que nós ainda não conquistamos, né, no mercado. Sim. No mercado tradicional. Eu ia falar formal, mas eu errei. Tradicional aqui. No primeiro e no segundo setor. E isso é muito nítido, assim. Qualquer evento que você vá de terceiro setor, qualquer mobilização que você faça do terceiro setor, principalmente com lideranças ou com articuladores, ou enfim, é muita mulher, gente, é muita mulher. Já teve reunião de ser assim, um homem e 30 mulheres. É um negócio impressionante, é muito doido isso. E é onde a gente vê realmente a transformação acontecer, porque é essa coisa de vamos pegar e vamos transformar e vamos fazer, sabe? É muito legal de ver, assim, quando as pessoas estão engajadas na transformação. E conta mais um pouquinho, assim, de uma forma direta, como que é a atuação que vocês fazem na ONG hoje, para qual público é voltado, né? Hoje a gente atua principalmente na capacitação de outras entidades. Então, é exatamente esse treinamento, essas metodologias, consultorias, palestras que a gente oferece para outras entidades do terceiro setor. Então, a gente atua na área de tecnologia, comunicação, inovação, captação de recursos, enfim. São 9 áreas de atuação que a gente tem hoje lá dentro e que a gente fornece serviço para essas outras entidades. Então, é basicamente, beleza, vamos ver quais são as suas fragilidades, quais são as suas necessidades e demandas que a gente vai te ajudar a desenvolver essas áreas específicas. É equiparado a um processo, assim, de aceleração para... Em alguns casos, sim. A gente fez, inclusive, a primeira jornada que aconteceu no primeiro semestre desse ano, da primeira aceleradora e incubadora do terceiro setor. Então, a gente fez o primeiro hub, onde a gente incubou e acelerou 5 ONGs, que saíram dentro de um cronograma que a gente fez, né? De certa forma, aceleradas dentro dos propósitos de cada uma. E é algo acessível para aqui, para Grande Vitória, para o estado todo, aqui do Brasil? Inclusive, a maioria dos nossos programas, eles são online. Então, isso é acessível para qualquer lugar do Brasil e do mundo, inclusive, porque a gente tem gente que fala alemão, inglês. Inclusive, uma conquista recente da nossa gestão também é que a gente entrou como membro do Catalyst, que eu sou péssima para falar inglês, mas que é o grupo de catalisadores vinculados à ONU. Então, a gente representa as ODSs da ONU como uma das entidades certificadas, a gente conquistou recentemente. Que isso, gente! É muito chique, né? Muito chique, né? Tinha que ver eu na reunião toda em inglês. Yes! Alright! Maravilhosa, entendeu nada. Wonderful! Congratulations! Thank you! Muito bom. Incrível, 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 Paola. Essa conversa aqui...
ela me traz muito para a seguinte reflexão. Enquanto você falava, né, eu ficava pensando, a gente não escolhe como que a gente vai partir. A gente não escolhe, né? Você viveu um quadro de doença, né? Existem pessoas que vão sair para trabalhar hoje e vão voltar para casa. Mas a gente pode escolher como viver. A gente pode escolher como viver. É, né? A única coisa que a gente pode escolher, inclusive, é isso. É isso, a gente pode escolher. E muitas vezes a gente está deixando de fazer escolhas pautadas em atender expectativas alheias, né? Por desconhecimento daquilo que é valor pra gente, por não saber exatamente o que faz sentido para nós. Se você tivesse aí que pensar um valor que guia a sua jornada, qual seria, Paola? Autoconhecimento, essa eu não tenho nem dúvida. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, e não é da boca para fora, porque eu já falei que eu não sou a pessoa do motivacional, não é isso. Mas eu acho que é realmente a gente se permitir, sem se preocupar com julgamento, afinal de contas, ninguém tá tão preocupado assim com a gente. As pessoas só vão se preocupar quando elas querem realmente ou acusar ou parabenizar, a não ser realmente o nosso círculo de amigos, enfim, óbvio, né? Sim. Mas a gente fica, às vezes, se preocupando demais com o que as pessoas vão pensar e vai passar uma semana, essa pessoa já até esqueceu da gente. Então, se permitir se conhecer e explorar as coisas é o maior valor que eu acho que a gente pode ter, porque só se conhecendo os nossos limites, aquilo que a gente é boa, é que eu acho que a gente vai conseguir se permitir viver. Só assim. Outro dia eu tava acompanhando uma escritora que eu gosto muito, e aí ela tava contando que ela tava mexendo numas caixas lá na casa dela. E mexendo nessas caixas, ela pegou uma foto da avó dela. E aí ela tem uma filha pequena, essa filha falou com ela, mamãe, quem é essa? Ô, filha, é a Bisa. E a menininha tinha chegado a conhecer a Bisa. Como que era o nome dela mesmo? E aí ela parou pra pensar depois, né? E ela, gente, é a minha filha. E eu tô falando da minha avó, ou seja, poucas gerações pra trás. E ela já não lembra o nome dessa bisavó. Essa bisavó já tá sendo esquecida. Quantas coisas que essa bisavó deixou de fazer, provavelmente, na vida dela, achando, né, que as pessoas iam notar, que as pessoas iam lembrar, e nesse momento que ela partiu há alguns anos, nem o nome dela é lembrado mais por quem é próximo, né? E quantas vezes nós estamos aqui deixando oportunidades passarem porque a gente tá com medo, porque a gente se acha muito importante, né? A gente se acha muito importante. A gente se acha a última bolacha do pacote. Porque a gente tá todo mundo olhando e às vezes as pessoas estão apenas vivendo a vida delas, né? E a gente precisa parar mesmo de achar que é a última bolacha do pacote, pro bom sentido, e começar a viver, né? E se quebrar, e se consertar, a gente é muito importante só pra gente mesmo. Acabou. E pra quem tá perto. É isso. Essa conversa toda me faz muito lembrar daquele documentário, que é um livro também, que é A Coragem de Ser Imperfeita, né? Da Brené Brown. Eu, assim, eu já assisti algumas vezes, e aí a gente conversando o tempo todo vendo isso aqui na minha cabeça, porque a coragem de mostrar, de se expor à vulnerabilidade mesmo, de às vezes tentar fazer alguma coisa e não ser tão bom, arriscar, experimentar, viver, na verdade, né? Então, tudo isso que vocês estão falando, que a gente está conversando aqui, me fez lembrar muito dessa referência aí. Ótima referência. A Coragem de Ser Imperfeito. Um super livro. Eu não li ainda não, vou anotar esse. Maravilhoso. Eu acabei assistindo o documentário dele, eu não li ainda o livro, mas todo mundo que já vi que lê fala que é uma leitura muito leve, assim, muito gostoso de ver. Saber. Eu lembro, assim, especificamente de um exemplo que ela cita de uma competição de natação que a filha dela queria muito fazer, mas, assim, elas duas, né, sabiam que a chance dela ganhar era muito remota, mas que ela foi lá e fez, e que a satisfação vem em concluir aquela tarefa ali. Eu acho que nesse processo de autoconhecimento que a gente vive também, de construir uma confiança, a riqueza de você se propor a fazer algo, ir lá e cumprir aquilo que você fez, que você se dispôs a fazer, é um fortalecimento também. E na vida empreendedora, a gente passa por isso muitas vezes. Porque para empreender, para começar, então, nessa fase de construir algo, nem sempre você vai ter uma equipe que vai fazer tudo junto com você. Então, em um momento ou outro, você vai se ver ali fazendo algo que não é sua especialidade, mas que você vai se desenvolver, vai aprender. Então, faz parte da jornada mesmo de empreender e de se desenvolver dessa forma. Eu acho que é um pouco também do significado do que é dar certo para cada uma, né? Dar certo, eu escrevi, inclusive, tô tentando escrever um livro, tem 6 anos, mas uma das partes que eu escrevi, inclusive, é essa, assim, às vezes as pessoas olham pra gente
e acham que a gente muda muito de caminho e de trajetórias porque não deu certo. E eu acho que é exatamente o contrário. A gente muda exatamente porque deu certo. Sim. Então, a cada nova fase que a gente vai passando, alguma coisa daquilo ali deu certo, do nosso ponto de vista, para a próxima etapa. Então, o que é dar certo também, né? E a mudança que a gente é constante, né? Talvez, não tem assim, como. em alguns momentos a gente vai se descobrindo uma pessoa diferente, que gosta de pessoas diferentes, né? Eu, por exemplo, nesse momento tô vivendo uma redescoberta, assim, gente, me tornei uma pessoa que agora gosta de ficar em casa, quietinha, de ler meu livro, de tomar meu chazinho. Uma senhorinha. Uma senhora, dona Ana. Eu também me tornei essa pessoa. Eu não. E aí às vezes fica aquela coisa de identidade, meu Deus, será que tá acontecendo? Mas é a mudança constante. Sim. E isso não significa que eu vou ser essa pessoa pro resto da vida. Mas isso. Você não casou com a mudança. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso também. Você não casa com a mudança. Você muda, vive aquele ciclo e você entende o que funciona ou não. O grande problema é que às vezes a gente nem se permite. A gente não se permite ser iniciante, como você falou, né? Nessa mesma passagem que você citou da Brené Brown, lá no livro ela conta, né, que quando a filha dela veio trazer a questão de, eu vou competir, mas eu não tenho a menor chance de ganhar. E aí ela fala, mas o nosso valor aqui não é ganhar, é a coragem de tentar. O principal valor que nós estamos cuidando aqui é da coragem de tentar. E é isso, né? Nós ficamos criando modelos de sucesso na nossa cabeça, né? E a gente tá, às vezes, até tenta replicar o que é considerado sucesso aí fora, e a gente não se permite viver aquilo que é significado pra gente. Sim. A maternidade me ensinou muito que a perfeição não é uma opção. A perfeição não é uma opção. Durante muito tempo, eu adotei aquele comportamento de 8 ou 80. Ou eu fazia tudo, ou eu não fazia nada, porque já que não dava pra fazer na completude. Melhor nem fazer, Melhor nem fazer. E hoje eu tenho um mantra que guia a minha vida, que é o honre seu possível. Dentro daquilo que você quer fazer, né? Daquela jornada que você quer percorrer, qual que é o seu possível hoje? Sim. E aí faz, porque o movimento também, ele traz clareza, né? Não é, o movimento, ele te dá... você não precisa ter todas as respostas. Se você tiver uma primeira boa pergunta, você começa. Eu postei isso ontem, né? A blogueira aí. A blogueira? A gente tá sempre procurando resposta, mas a gente nem parou pra pensar em qual é a pergunta. Qual é a pergunta, né? Então é se permitir. Eu acho que isso também me lembrou uma coisa que é muito gritante também. De aproveitar, né? De assim, a gente tá tão se comparando o tempo todo com um nível de perfeição ou de ideal, que às vezes a gente esquece até de aproveitar o caminho. Eu quero tanto ser boa naquilo, eu quero tanto ser uma empreendedora de sucesso, eu quero tanto ser perfeita, enfim, referência, que eu esqueço de aproveitar o caminho. E é no caminho que ficam as maiores lições. Que é isso que você falou. Eu só me descobri no meu propósito de honre o seu possível a partir do momento que eu entendi no caminho que não dá para ser o 8 ou 80. Então, você estava de olhos abertos durante a sua trajetória. Porque se você já tivesse atingido aquele ideal da noite para o dia, digamos assim, será que você teria aprendido essa lição? O aprendizado está no caminho, né? Exatamente. Muito legal, eu tô adorando essa conversa aqui. Quase uma sessão de terapia. A gente tá com papo bom, mas também a gente tá caminhando para encerrar, né? Isso aí. E aí, como de praxe, a gente sempre pede aqui a nossa convidada para deixar um recado para as outras mulheres que empreendem, né? As pessoas que estão nos assistindo e que talvez estão aí na dúvidas, né? Algumas mulheres que vão começar a empreender ou outras que estão empreendendo, mas estão na dúvida se continuam nesse caminho. Muitas vezes por essas angústias. E aí, de uma forma geral, assim, se você puder deixar um aconselhamento a partir de toda essa experiência, que é muito vasta. Muita responsabilidade, né? Mas eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando aqui até agora, né? Se permitir, se conhecer e se descobrir. Nunca é tarde para isso, nunca mesmo. Eu fui me descobrir artista, atuadora aos 31 anos de idade. Então, nunca é tarde para a gente descobrir um novo sonho, uma nova vocação, um novo empreendimento. Então, vem que a água tá quentinha, não é tão gostoso assim, não dá pra gente também, como eu falei, né? Vamos encarar as coisas com realidade. É difícil, mas tudo é difícil, né? Se a gente parar pra pensar, não tem nada que é fácil nessa vida. Quem tudo dera. que vale a pena é difícil. Nem ganhar na Mega Sena é fácil, tem que jogar. Então, assim...
É difícil, lógico, mas é muito satisfatório, porque quando você consegue olhar o caminho que você está trilhando e falar, poxa, eu tenho me encontrado um pouquinho mais a cada dia, me possibilitando, é muito gostoso, assim, de você ver o caminho que você trilha com as suas próprias pernas. Eu acho que é isso, assim. Muito legal. E aí, Paola, deixa pra gente, então, quem quiser entrar em contato com você, pra ir lá no seu direct, pra te acompanhar como blogueira. Me mandar mensagem. Conhecer seu trabalho. Sua especialidade. Minha especialidade. Faz seu lobby. Então, eu tenho 2 arrobas hoje, que é o de tatuagem, que é Paola Mariano Tatu, com tudo junto, e paolamariano.s. S de Silva, então paolamariano.s. Infelizmente, o Qualquer Desculpa pra Beber tá desativado, porém, continuo bebendo nos 2 perfis. Então, não tem problema que cerveja vocês vão ver nos 2. Vale muito a pena acompanhar essa trajetória. Só a curadoria de memes, olha... Memes, viagens, cerveja e rolês aleatórios. E filosofia. Pessoal, Paola, agradecer a sua presença aqui com a gente. Foi muito legal esse papo, né, Camila? É isso mesmo. E convidar o pessoal de casa a seguir o Instagram da CDL Vitória. O podcast Pode Inspirar, é uma iniciativa da CDL Vitória. Estamos aqui para trazer mulheres maravilhosas como a Paola para contar histórias inspiradoras. Então fica o convite para nos seguir e nos acompanhar lá nas redes sociais. É isso, fica o convite. Acompanha a gente que vai ter muita mulher potente passando por aqui, viu? Que massa. Obrigada, gente.